estamos começando mais um Sala de Entrevistas e dessa vez vamos falar da saúde mental, mas de uma maneira diferente nos municípios. Como os municípios estão tratando essas pessoas que precisam dessa assistência? O município de Sara, aqui no sul de Santa Catarina, é uma referência quando o assunto é saúde mental. Os profissionais são capacitados e vão recebendo essa população que vem chegando com um número assustador, tanto nas unidades de saúde e depois nos encaminhamentos aos especialistas. Sobre isso, nossa convidada de hoje no Sala é a coordenadora do Programa de Saúde Mental do município de Sara, a Jadina Milioli, ela que é psicóloga também. Jadina, obrigada pela presença, obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço, né? Uma boa tarde para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Falar de saúde mental é sempre muito bom, né? Eu já estou nesse ramo há 16 anos e a gente não consegue sair. E, paralelo, também trabalho na escola especial, né? Que a gente chama de CAESP agora, Sonho Dourado, na Pai de Sara. Então, é um público, assim, diversificado, mas também que se interliga, né? Com certeza. E vindo nessa esfera municipal, né, Jadina, como você já está tanto tempo nessa área e também trabalhando na área de município, né, de população, não só particular, a gente vê o crescimento dessa demanda chegando, saindo das UBS, saindo daquele primeiro atendimento e chegando realmente nos CRAS, nos CREAS, que é onde são encaminhados para os especialistas, né? A gente vê que esse número vem crescendo, né? Sim, então, eu até trabalhava num outro município, eu estava trabalhando em Forquilinha, né, um município pequeno, e aí recebi essa proposta, né, de coordenar a saúde mental ali em Sara. Então, em Sara é uma população bem maior, né, quase 60 mil habitantes, Forquilinha era 27 mil habitantes. Então, assim, é uma demanda bem maior, né, de procura. E quando eu entrei, que eu entrei o ano passado, nós estávamos na pandemia, sem atendimento, a princípio, presencial, só atendimento online, visitas domiciliares. Então, assim, mexeu muito, né, com essa estrutura de atendimento tradicional que vínhamos fazendo. E depois a gente, aos poucos, foi retomando os atendimentos em grupo, né, os atendimentos com visitas domiciliares, né, no CAPS, no caso, que é um programa que atende pessoas mais graves. E foi retomando esse atendimento, mas assim, agora que a gente está conseguindo normalizar, porque daí não poderia aglomerar, não poderia fazer grupos, né, que a nossa demanda maior é atendimento em grupo. Então tinha que fazer mini grupos, aí os profissionais tinham que fazer mais grupos durante o dia, acabou sendo mais cansativo também para o profissional. E também acompanhar, domiciliar aqueles que não poderiam vir, porque tinham medo de pegar a pandemia, mesmo com todos os cuidados, com máscara, álcool em gel. E a gente também não podia obrigar eles a virem, né? Porque um dos requisitos é eles virem até, né, o local, para a gente poder acompanhar, mas nesse caso a gente não poderia exigir. Então, assim, ficou um pouco mais complicado trabalhar essa questão nesse tempo de pandemia. Agora que aos poucos a gente está conseguindo retomar a normalidade. E vocês viram que nesse tempo, com esse tratamento mais afastado, houve muita perda, Jadina, o contato sim, mas houve muita perda no tratamento? Pacientes que já estavam evoluindo acabaram regredindo demais e vocês agora estão tendo que retomar tudo isso? Sim, porque com a demanda toda a gente não conseguia acompanhar domiciliar todos que precisavam, bem no início lá quando começou. Então assim, foi criado projetos alternativos também, mas assim, a gente não conseguia dar conta dessa demanda toda, né? Aumentou depois bastante a procura, porque as pessoas ficaram mais em casa, teve familiares que perderam, né, entes queridos também. Então, né, mais essa questão do luto para lidar, a questão da insegurança, né, com a pandemia, o que será de nós, como é que vai ser, quando é que a gente vai tirar máscara, e o medo também, né, de se expor, né, por causa da doença. Então, assim, quem já tinha uma predisposição acabou desenvolvendo mais ainda problemas psiquiátricos durante a pandemia e agora também no pós-pandemia, né? Então, isso é até assim, tem que haver um estudo, né, mais aprofundado dessas questões, que eu sei que já está tendo, mas tem que... A Unesc também é parceira também para fazer estudos em relação a transtornos,
porque a gente também não sabe consequências assim a longo prazo, né? Nós só sabemos o que a gente está observando agora, mas a longo prazo a gente também não sabe. Até porque, né, vocês são a esfera municipal, tem a questão das escolas municipais, tem as crianças que acabaram perdendo parentes também por causa da Covid, né? Crianças que estão e ainda estão abaladas emocionalmente e que estão frequentando também as aulas. Agora, depois de um período de pandemia, muitas mães ainda não mandaram ano passado, tinha a questão do remoto. Esse ano sim está se voltando à vida normal. Isso também é um trabalho que vocês vêm fazendo, né, Jadna? A questão das crianças também ali, de não ter esse contato social, ficarem em casa, com certeza também abalou, tanto crianças pequenas. Na PAI também a gente tem recebido, né, muitas crianças que estão com 2, 3 anos, estão com atraso na linguagem, e daí a gente coloca, mas ficou esse tempo todo sem ter um contato social, ficou em casa, será que está interferindo também? Com certeza está interferindo nesse desenvolvimento das crianças, né, nesse período interferiu. Na própria escola, assim, ó, eu fui a uma reunião na escola da minha filha essa semana, minha filha tem 16 anos, e lá foi colocado que os alunos hoje não são os mesmos ante-pandemia, né? Antes da pandemia, eles são os alunos diferenciados, porque eles estudaram por 2 anos, eles acabaram ficando em casa, estudando de uma outra forma, sem uma rotina, né, de trabalho. Então, hoje, assim, os alunos estão apresentando mais dificuldades do que antes da pandemia. E tudo isso acaba, querendo ou não, levando a tua área, levando ao psicólogo, né? Como é que começa, para quem está em casa e nunca precisou, nunca quis ir, como é que começa esse encaminhamento, Jade, né? E a porta de entrada é a UBS, a unidade de saúde? Isso, então assim, a nossa porta de entrada é a unidade básica de saúde, né, as estratégias de saúde da família. Então, qualquer pessoa pode estar procurando e o médico faz a avaliação, né, porque nós temos mais de um serviço de saúde mental, no caso do município de Içara. Então, assim, acima de 6 anos, nós temos um ambulatório de saúde mental, que atende então, tanto crianças, adolescentes e adultos. Daí o médico vai direcionar, só que esses encaminhamentos, eles são por um sistema de regulação, que depois vai, né, para o médico regulador ver, de acordo com o que o médico da UBS colocou, né, se é um caso bem grave, ele vai ser colocado como vermelho, que é bem urgente. Se for um caso, né, que não é tão grave, ele vai ser regulado para amarelo, então ele vai entrar numa fila de espera. Tá? Essa é a nossa dificuldade maior. Esse sistema, ele organiza, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que esperar na fila. Né? Mas o atendimento, assim, a gente conta com uma equipe, a gente conta com um médico infanto-juvenil para estar atendendo psiquiatra. A gente conta com 2 psicólogos que atendem na parte infanto-juvenil também e 2 psicólogos que atendem na parte adulta. Tá? E com os psicólogos é feita uma triagem, né, depois que é agendado, e eles conversam, né, também assim, para ver que horário que fica bom para eles, ver, né, a questão do problema, quem vai atender. A gente também faz reunião de equipe, né, então é um trabalho assim que atende pessoas que têm um nível mais moderado de transtornos, tanto na parte infantil quanto adulta. Aí se a pessoa vai lá, né, no posto de saúde, o caso já é mais grave, né, um caso grave, severo, persistente de transtorno, a pessoa está com uma ideação suicida, né, já teve alguma tentativa, então assim, o CAPS é a referência, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um local com uma equipe multidisciplinar, é um programa do governo federal que tem praticamente em todas as cidades. Daí ali não é regulado, então assim, aí já pode estar encaminhando e a gente já faz um acolhimento para orientar, verificar as situações e depois já marca, né, as terapias que precisa, marca médico e a pessoa tem que frequentar semanalmente, porque o CAPS, como ele atende casos mais graves, a gente precisa estar acompanhando semanalmente a evolução. Né? Então, se precisar também, a assistente social também faz uma visita domiciliar e ali daí tem as terapias, né? Que é ressocialização, a gente tem grupos alternativos, tem atividade física, tem grupos com psicólogos, com assistente social, com enfermeiro, fizemos encontros de família também. Então, assim, é uma orientação de uma equipe, né? De toda uma equipe, porque precisa. E até assim, ó, eles aprenderem também como lidar com o transtorno, porque o transtorno tem cura, né? A gente não trabalha com cura, nós trabalhamos com a estabilização, para ele se estabilizar, para ele se conhecer um pouquinho melhor, entender os gatilhos que às vezes levam, né, a uma recaída,
Orientações sobre a medicação, que não pode parar por conta própria, né? Porque tem pessoas que às vezes assim, eu tô bem, eu vou parar a medicação. E na verdade, assim, a gente coloca, tu ficou bem porque tu tomou a medicação, tu fez o tratamento. E o tratamento é sempre assim, a médio e longo prazo, ele não é a curto prazo. Então, tem que ter muita orientação, acompanhamento. E tem aqueles casos, assim, muito graves que às vezes precisa de uma internação. E hoje as internações, elas também são reguladas. E hoje aqui na nossa região, as internações, elas só são em Morro da Fumaça ainda ou elas... Não, aí assim, vai para um sistema de regulação. Sim. E a regulação vai ver onde tem vaga, em todo o estado. Tá. Na parte infanto-juvenil, a gente tem em Joinville um hospital de referência. Então, geralmente são encaminhadas para lá. E, né, os adultos, daí tem vários lugares. Tem Uruçanga, tem Laguna, né, tem... um outro lugar, Lauro Miller, aí é regulado conforme tem a vaga, saiu a vaga, já o CAPS é avisado, a gente avisa a família, viabiliza toda a internação para ir, para tentar tirar da crise, né, aquela crise mais grave, para depois continuar acompanhando o serviço. E essas crises, claro, né, são, vamos dizer, é o extremo da pessoa, né? É o extremo, Quando ela já perdeu tudo. É um surto, né, é um surto psicótico. Então, assim, que muitas vezes a gente tem que encaminhar para o Hospital São Donato, que é a nossa referência também em emergência psiquiátrica no município. Eles não têm leitos psiquiátricos, mas eles têm que atender no pronto-socorro, porque é a nossa referência. E dali eles podem regular tanto para uma internação, hospital, ou, né, encaminhar para o CAPS. Então, aí o médico que vai do pronto-socorro que vai avaliar a situação. E aí faz o acompanhamento também depois, como tu disse, não pode abandonar esse acompanhamento, né? Vocês também acompanham. Nós também fizemos busca ativa, né? Então, assim, o hospital notificou alguém que passou por lá, teve uma tentativa de suicídio, daí a gente recebe essa notificação, vai fazer a busca ativa, porque essa pessoa tentou uma vez, ela pode tentar de novo, né? Sim, com certeza. E a gente também faz as campanhas no município, né? Então, assim, duas campanhas grandes é o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo. O Janeiro Branco a gente foi um pouco prejudicado por causa da pandemia, que foi bem no momento que tinha agravado a pandemia. Então, nós tínhamos programado várias atividades que não deu para fazer, só deu para fazer online. E no Setembro Amarelo a gente conseguiu fazer, né, várias atividades bem interessantes, porque assim, e tem que estar engajado com todos os segmentos, com a atenção básica também, com centros de especialidades, porque daí todo mundo tem que trabalhar pela mesma causa, né? Com certeza. Jadina, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente também vai falar sobre uma conferência que o município está preparando justamente nesse tema para todos os profissionais da área que quiserem participar, claro, para levar mais informação e também trocar informações da região com a questão da psicologia e os tratamentos. A gente volta já já. Voltamos então com o Sala de Entrevistas de hoje, abordando o tema sobre psicologia, mas no sistema de saúde dos municípios. Eu estou com a Jadina Milioli, ela que é psicóloga e coordenadora do Programa de Saúde Mental do município de Sara. Como a gente já disse no bloco anterior, o município já é referência aqui no sul catarinense nessa questão do programa de saúde mental, onde acompanha, vai atrás e tem muitos programas, claro, foram prejudicados pela pandemia, mas que vão continuar aí ao longo do ano sendo sequenciados para ajudar a população. Jadina, infelizmente também a gente tem a questão do álcool e da droga, que misturado com medicamento, misturado com problema psicológico, dá muito problema aqui para a região, a gente sabe disso, e para as famílias também. Sim. Mas vocês também fazem esse tipo de acompanhamento, né? Então, a gente tem um acompanhamento também, né, com pessoas que têm, né, essa problemática de álcool e outras drogas no município. Nós estamos criando um ambulatório específico, né, de álcool e drogas. Esse atendimento já existe, só que está sendo registrado isso, né, para ter um local apropriado. Hoje funciona anexo ao CAPS, porque na portaria de CAPS diz que o CAPS atende também dependência química, só que aqui no município a gente vai separar com duas equipes, né, porque são duas demandas diferentes. Então, a gente tem uma equipe especializada ali também, é demanda espontânea, qualquer pessoa pode procurar.
daí passa por um acolhimento, depois uma avaliação médica e daí assim é feito o plano terapêutico, como é feito no CAPS também. Então, assim, é visto o que a pessoa precisa. Não, ela tem condições de acompanhar de forma ambulatorial, né? Só passando pelo médico, pelo psicólogo, fazendo um acompanhamento, continuar a sua vida normal, trabalhando, ela vai ficar com esse acompanhamento. Agora, se tiver, né, já de forma crônica, de forma muito grave, daí também é visto uma internação para desintoxicar, né? Daí pode ser tanto a internação pelo sistema, pelo CISREG, né, pelo SUS, ou a prefeitura também tem convênios com comunidades terapêuticas. Tá? E é claro que essa internação é consensual, se a pessoa não consentir, não pode, né? Isso de forma voluntária, Sim. né? Então, existe a internação voluntária. Mas também pode existir a internação involuntária, que também pode ser tanto no CAPS quanto no ambulatório de álcool e drogas. Então, assim, está oferecendo risco para si e para terceiros, a pessoa está tão, né, cronificada naquela dependência dela que ela não quer ir para uma internação, mas a família está colocando todos os riscos, né, que ela já sofreu com essas consequências, daí pode ser pedida uma internação involuntária, daí o médico pede. Então, assim, a família é responsável, o paciente não quer, mas a família é responsável. Tá? Então, aí essa pessoa é encaminhada... É encaminhada também, tá? De forma involuntária. E existe também internações compulsórias, é um pouco mais complicado, né? A internação compulsória, daí a família tem que fazer um pedido no fórum. Aí o fórum vai pedir se já teve, né, tentativas de voluntárias ou tratamento, vai pedir um relatório do serviço. Tem cidades, né, que pedem também assim, para a família conseguir um advogado para montar um processo, mas isso depende de lugar para lugar, né? Mas assim, é o último estágio, né? A internação compulsória é o último estágio, daí a pessoa não quer, mas, né, a família quer e toda a situação já que entornou isso foi muito grave. Então, é também um tipo de alternativa. Porque às vezes as pessoas falam, manda internar e não sei o quê. Só que não é tão simples, né? E o próprio familiar, a própria família que sente os malefícios desses transtornos, né, da pessoa que tem, eles acabam não ajudando, não confeccionam um boletim de ocorrência numa tentativa de agressão, não notificam uma autoridade sobre o distúrbio psicológico. Então, eles acabam não criando vínculos, não criando, como a gente diz, provas, né? Para que chegue a uma internação incompulsória, né? Para uma internação forçada. E né? às vezes ocorre até, porque eu já trabalhei também, né, com grupos assim de dependência química, de a pessoa na casa ganhar tudo o que quer, ganhar o dinheiro para comprar. E o dia que o pai diz não, ele agride o pai. Né? Então, assim, por isso que tem que acompanhar, tem que ter uma equipe, a família tem que estar junto, tem que ser orientada, né? Muitas vezes a família também tem que passar pelo psicólogo, tem que pegar orientações. Então, a gente também faz grupos de família, porque ela precisa estar junto, né, nesse processo. Então, a negação, seja nesse processo extremo que é de abuso de álcool, de droga, de medicação também, né? De medicação né, também. A gente viu bastante também crescer essa situação na pandemia, mas também até daquela depressão inicial, daquele problema de transtorno de bipolaridade que as pessoas não aceitam, enfim, desde o pequeno transtorno que está lá no início começando até os extremos, o problema é chegar no psicólogo. O problema é quebrar o tabu de entrar na UBS e falar, eu estou precisando de ajuda, né? Tu tens visto que isso está caindo ou ainda as pessoas continuam negando? Não, a procura, sim, já está bem maior, né, que há um tempo atrás. Então, assim, hoje, com toda a divulgação também que a gente faz, né, muito importante essa divulgação, porque antes existia, né, aquele estigma assim, quem vai para o CAPS é louco. Vários pacientes já chegaram lá e disseram, nossa, eu imaginava que isso aqui fosse totalmente diferente, porque eu achei que aqui era só lugar de louco. Na verdade, não. A gente diz, não, aqui é um lugar para pessoas que estão passando por um problema mais grave, que não estão conseguindo lidar sozinhas e precisam de ajuda, né? É reconhecer que precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda da família, precisa de ajuda profissional, do médico, da medicação. E o CAPS daí assim fornece essa medicação para as pessoas que precisam, né? Então toda a medicação é fornecida para eles fazerem o tratamento. E um diferencial que a gente conseguiu agora também
é que as pessoas que ganham alta do CAPS, se elas pelo menos fizeram tratamento por 1 ano, elas continuam tendo direito a ganhar a medicação. Antes não era assim. Foi uma conquista que a gente fez, por quê? Porque no CAPS toda semana a gente recebe pessoas para se tratar. E se a gente não dá alta, como é que a gente vai suportar toda, né, toda a demanda ali de pacientes? Não tem como. Então, assim, ó, dali eu vou encaminhar ele ou para o ambulatório para continuar o tratamento ou lá no posto de saúde para ele continuar pegando a receita. Daí a família é orientada, por quê? Porque ele não vai ficar eternamente no CAPS. Daí ele faz o tratamento lá. Se ele recair, ele pode voltar, né? Tá de portas abertas. É uma dificuldade porque eles se apegam muito no serviço também, porque a gente acompanha de forma mais intensa, mas a gente precisa fazer essa ressocialização, desmame, encaminhar para cursos também, porque precisa, né? Eles também fizeram um projeto lá bem interessante, que é uma horta. Daí, assim, para incentivar eles a tomar chá ao invés de tomar café. Porque paciente psiquiátrico geralmente toma muito café, principalmente quem é mais ansioso, acabou tomando muito café. Então, para incentivar, foi feito todo um trabalho com a família também, aí eles que plantam, eles que cuidam, eles tiram os matinhos, né? Bem interessante. E levam para casa também. E isso daí ajuda também, querendo ou não, a desintoxicar claro um que pouco. sim, são só chá calmante, né? Não é chá que pode interferir até na medicação. A gente também tem, um cuidado, tem uma né? pessoa, né, que daí também orienta, que não pode tomar demais, né? Então tem todo, porque é chá fitoterápico, mas também tem que ter a dosagem correta, né? Nada, nem tanto céu, nem tanta terra, né? Tem que ser tudo moderado. E a gente tem então esse ambulatório também especializado de álcool e drogas, que as pessoas podem estar procurando. Ô Jadina, agora vocês vão realizar a conferência, né? Isso. Como é que vai ser essa conferência, o porquê dela, né? Por que que o município tá realizando? Então, há 10 anos não se fazia uma conferência de saúde mental municipal, né? Então, antes ela era só regionalizada. E agora cada município está tendo que se organizar para fazer. Isso é muito importante porque é um momento que a gente vai refletir, levantar propostas, tanto a nível municipal, estadual, nacional, porque ela tem a etapa municipal, depois ela vai ter a etapa macro-regional, com toda a região aqui, a etapa estadual e a etapa nacional. Porque é dessa forma que a gente consegue mudanças, investimentos, né, sensibilização. Então, assim, tudo tem que ir para o papel, tem que documentar, tem que ir adiante para a gente poder conseguir mais conquistas, né? E assim, ó, a gente está comemorando 20 anos, né, de uma lei que veio para mudar a saúde mental, que antigamente só tinha o quê? Internação, né? A gente tinha a nossa casa de saúde do Rio Maina. Então, depois que vieram os CAPs, né, veio a reforma psiquiátrica que foi criado alternativas. A gente ainda precisa de mais alternativas, precisa de mais investimentos, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente quer dar alta para um paciente do CAPS, mas assim, tá, e agora? Ele vai fazer o quê? Se ele não vem aqui, para onde é que eu vou encaminhar ele, né? Pessoas que não têm familiares, né, que antigamente eram moradores do Rio Maina, que Criciúma daí tem um residencial terapêutico. Então, assim, que acolhe essas pessoas que não têm familiares, que não conseguem se gerir sozinhas, que precisa de alguém. O lugar delas não é morando num hospital, é morando num lugar apropriado para eles, né? Sim. Então, tem vários projetos, mas às vezes a gente não consegue ter acesso a tudo isso, né? Os hospitais psiquiátricos, eles fecharam. Então, assim, tem outros locais que acolhem, mas ainda é insuficiente. Teria que ter mais locais de internação, hoje ainda é insuficiente. Então, tem várias coisas que precisam estar melhorando, né? E o nosso tema central, o que é? A política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias dos serviços da atenção psicossocial no SUS. Então, a gente precisa ainda avançar mais nessa questão. E esse tipo de conferência ajuda vocês a trocarem informações, né, Jadina, obter, porque às vezes não dá para abraçar tudo, não dá para saber tudo, né? Ninguém é polvo, mas a gente consegue fazer essa troca de informações, de experiências, né, para construir melhor, né, essa saúde mental no município, né, esse cuidado. Sim, aí nós temos a programação, que assim que sair, né, depois a gente vai divulgar, mas a nossa programação, então, assim, ela começa às 8 horas da manhã, né, com abertura. No dia 20, né? No dia 20 de abril, é numa quarta-feira. Depois a gente tem a leitura ali do regimento, a gente tem uma palestra, né, que vai trabalhar o nosso tema central para fazer a reflexão. E depois a gente vai apresentar um pouquinho, né, porque a comunidade também tá convidada,
como é que funcionam os serviços no município, né, para as pessoas entenderem, e depois vai ter os eixos. Então, assim, ó, são 5 temas, 5 eixos diferentes, que daí vai ter grupos de estudo, vai ter um coordenador para tratar daquele assunto com aquele público que se inscreveu. E à tarde, daí a gente reúne todas essas propostas, cada eixo, cada grupo levanta uma proposta, para depois a gente levar na macro e levar para estadual, e depois a nível nacional. Aí vai ter que ter 8 delegados. A gente vai escolher 8 delegados do município de Içara que vão estar nos representando a nível estadual. Então tá certo. Jadna, obrigada pela presença. Tomara que a conferência seja mais um sucesso, assim como é a saúde mental no município de Içara, esses encaminhamentos que vocês dão. Sim, com certeza. E agradecer aqui pela oportunidade, né, de poder estar divulgando um pouquinho da saúde mental. Obrigada. E, assim, colocar para a população, quem precisar, né, pode estar procurando os serviços. Quando a gente não dá conta de algo, né, a gente tem aqui procurar ajuda, porque a vida da gente é uma só, né? Então, a gente está aqui para viver com cada vez mais qualidade, né? E ter um pouquinho de felicidade, um pouquinho de realização, que é o que todo ser humano quer. É verdade. Obrigada mais uma vez, Jadna. Eu que agradeço. E é assim a gente encerra o Sala de Entrevistas dessa semana. Lembrando para você, se você perder a entrevista ou quiser, pode dar uma passadinha no nosso canal do YouTube, que ela vai estar lá disponível. Até o próximo programa. Tchau!